Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso encontro. Encontro de fé. Bom, o encontro de fé, na verdade, é lá na Sagrada Escritura, quando nós rezamos, é na comunidade quando vivemos, é na liturgia quando celebramos, é na vida quando praticamos. Mas aqui é uma ocasião para nós tratarmos alguns temas, alguns assuntos na paróquia São Vicente de Paulo e os amigos que nos escutam, que nos ouvem. Então seja bem-vindo sim, Escola da Fé. E estamos quase encerrando nossos programas, viu? É bom falar isso, né? Hoje é 9 de dezembro, teremos 16 e 23 de dezembro ainda, né? Mais 2 programas. Em todo caso, tem tantos programas que desde muito tempo nós começamos a gravar, antes da Semana Santa de 2020. Nós começamos a gravar e tem um tema cada programa. Assista então quando você puder, tá bom? Sempre esse nosso programa é baseado no Catecismo da Igreja Católica, então eu partilho com muita alegria algum tema, e hoje o tema é Eu sei em quem pus a minha fé. Segunda carta de São Paulo a Timóteo 1:12. Isso é uma reflexão dentro do nosso tema geral, a profissão da fé, eu creio, nós cremos. Então seja bem-vindo sim para o nosso encontro. Eu convido você para um instante de silêncio para percebermos Deus presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crer só em Deus. A partir do número 150 do Catecismo da Igreja Católica. Crer só em Deus. Antes de mais nada, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Bom, pessoal quer dizer da pessoa, né? Você não vai levar o seu marido, seu pai, seu filho a ter uma adesão de fé no lugar dele. É a pessoa que vai ter fé, que vai aderir a Deus, às verdades de Deus, aos valores do reino. É a pessoa, é muito pessoal. É claro que depois tem a dimensão comunitária que vamos tratar quando falarmos sobre nós cremos, mas não é agora não. Então, repito, uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, aqui é importante, ao mesmo tempo e inseparavelmente, é o assentimento, consentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Eu faço adesão e eu faço consentimento à verdade revelada por Deus. Não é verdade revelada de Deus. O escrito aqui está revelada por Deus. Não é o que é revelado de Deus, mas é Deus que revela. É importante isso, viu? Enquanto a adesão pessoal a Deus e consentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. Eu acredito numa pessoa humana, tá? Mas aqui tem diferenças entre pessoas. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. É bom. Faz bem para a saúde. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. Escutai o que Ele diz. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai também em mim. Jesus Cristo, no texto de João 14:1, disse isso. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. Estamos prestes a celebrar o Natal. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. João 1,18. Porque viu o Pai. Ele viu o Pai. Ele vê o Pai.
João 6,46. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Então, o Pai e eu somos um, eu conheço o Pai, ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Pai se eu não revelar. Somente Ele conhece o Pai e Ele revela o Pai. Crer no Espírito Santo. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Bonito isso, né? Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios 12:3. O Espírito penetra todas as coisas até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito de Deus. Primeira carta aos Coríntios 2:10-11. Só Deus conhece inteiramente Deus. Olha que expressão bonita do catecismo. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade. As características da fé, então, como que o Catecismo nos apresenta? A fé é uma graça, é dom, é Deus que nos dá, em primeiro lugar. A fé é uma iniciativa de Deus, Ele que nos possibilita. Então é dom. E se é dom, eu devo pedir, eu devo implorar a Deus. Deus, aumente a minha fé, faça com que eu cresça, que eu amadureça. Deus, que eu acredite, que eu viva pela fé. Pedir essa graça, porque é dom, é graça, é de Deus. E se é de Deus, repito, é dom, então eu posso e devo pedir essa graça. Mas também a fé é um ato humano. Aqui é bonito, olha só, um ato humano. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Ok? Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Às vezes há uma certa modernidade de que acreditar em Deus hoje é coisa do passado. Tem a cristandade na Idade Média, que quem não era cristão era ultrapassado. Hoje parece que quem é cristão é ultrapassado. Bom, em todo caso, a fé é um conteúdo de uma adesão que eu tenho a Deus. E daí vai iluminar meu modo de ser e agir. É claro que tem pessoas que não são de fé, se é que eu seja, não são de fé e vivem como se fosse. Daí fica bem. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas. Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam. Eu acredito nele, nela, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar, pela fé, submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus, o revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Não é fraqueza, não é ingenuidade, é maturidade acreditar em Deus, viver pela fé. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Olha que coisa interessante. A graça é a graça de Deus, tem sua força, tem a natureza divina, mas a inteligência e também a nossa vontade cooperam, facilitam, se podemos dizer assim, a graça de Deus. Deus não força a natureza humana, Deus pode realizar o que quiser, do nada Ele cria tudo. Mas, no entanto, Deus respeita nossa liberdade, nosso livre-arbítrio e precisamos agir com inteligência e com vontade na adesão a Deus. A fé, então, ela é enriquecida
quando nós fazemos isso. A graça de Deus encontra espaço quando eu faço a adesão pela inteligência e pela vontade. E não é só uma coisa teórica, é a vontade, é o desejo, é a realidade minha em toda a dimensão da minha vida, todas as questões humanas. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento ou consentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. Como fica então a fé e a inteligência nesse caso? 156 diz assim: o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Eu acredito não porque tem algo racional, óbvio. Não é por isso que eu acredito no que diz aqui. Né? O motivo de crer não é porque a minha inteligência eu compreendi, eu aderi, a razão natural foi de encontro da verdade de Deus. Não é só por isso. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e a experiências humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. Por isso que a fé ilumina a vida da gente e nos faz partir para cada situação, mudança de vida e comportamentos. Daí diz no número 158, a fé procura compreender. É uma expressão interessante. Compreender Deus, as verdades, os valores. A fé acolhe isso. No 159 diz sobre a fé e a ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, também acendeu no espírito humano a luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer a verdade. Entendeu? Fé e ciência. Há um diálogo. Um cresce com o outro. A verdade que a ciência encontra é a mesma verdade que a fé manifesta, porque não tem duas verdades. Interessante que lá quando Jesus foi perguntar para ele, mas o que é a verdade? O que ele respondeu? Nada. Ficou em silêncio. Não se responde. Se acolhe. Então é a verdade que é Cristo, mas no caso aqui a verdade sobre Deus, sobre a vida, sobre tudo isso não se contradiz, tanto na fé quanto na ciência. Agora, que tipo de fé que eu tenho, né? Se eu tenho uma fé imatura, eu tenho uma fé muito limitada e começo a anunciar isso, aí vai com calma. Então precisa ver a fé madura. A liberdade da fé. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Então é voluntária, não é nada forçado. É uma escolha da pessoa, é uma atitude interior, é uma adesão que a pessoa tem. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Os nossos missionários, quando chegaram no Brasil, correram o risco de agir mal, violentando a fé que existia aqui, a realidade que existia aqui entre os índios, por exemplo. Claro que nós acreditamos em Jesus Cristo, mas não podemos forçar. Se é pelo medo, pela força, daí não é o caminho que Jesus usou. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. A pessoa voluntariamente acredita. E certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente, no mais alto grau em Jesus Cristo. Então nós temos assim, olha só, nós temos a obrigação pela fé. Eu acredito, eu tenho a obrigação de viver, de anunciar, de testemunhar, de ser coerente, de lutar pela coerência.
Isso não é constrangir a minha vida, mas se eu acredito, então eu sou iluminado, eu sou conduzido por essa verdade. Verdade moral, verdade de fé, verdade sobre o ser humano, sobre Deus. E isso encontramos em Jesus Cristo. Ele foi, então, claramente homem de fé. A necessidade da fé, temos necessidade, já que se quer dom de Deus, também pedi-la sempre. A perseverança na fé, a perseverança nos leva até o final feliz. A fé, ela é para nós já uma vida iniciada, uma vida eterna. Então eu acolho a eternidade agora, essa vida eterna, e vou vivendo na fé, diante das situações em que me encontro. Situações pessoais, familiares, conjugais, eclesiais, sociais. O ser humano é chamado a dar uma resposta pelo seu comportamento, pelo seu jeito de acreditar e também de anunciar, testemunhar. Muito bem, esse então foi o assunto desse programa. Estamos quase terminando, tem mais 2 programas, 16 e 23. Então fique bem atento, assista a outros programas também. Já disse, desde a Semana Santa nós temos os programas de quarta-feira. Aproveite bem isso. Próximo encontro nós vamos falar sobre nós cremos. Deus te dê muita paz, aumente sua fé, amadureça e te conduza à perseverança final. Deus te abençoe.